Sonora com o técnico Rafael Lacerda. Lacerda, as primeiras duas aqui é do Bruno Rodrigues do GE.com. A primeira, professor, o próximo jogo é contra uma equipe que tem um fator casa muito forte. A última vez que um clube amazonense venceu o Remo em Belém foi em 2008. Saber desse favoritismo em casa do adversário motiva mais a equipe a ir para o jogo em busca da vitória? Afinal, seria uma quebra de tabu de 15 anos. Tudo serve de motivação, mas no futebol tem vários fatores que podem nos motivar e vários fatores que podem motivar o adversário, né? Então a gente sabe da dificuldade que vai encontrar. O Remo sempre é forte jogando em casa, mas não só o Remo, né? Várias equipes têm esse poder da torcida que ajuda muito, mas o Remo é um dos maiores clubes da Série C, se não o maior, né? Ao lado de mais alguns. Eu tenho certeza que mesmo com as duas derrotas que eles tiveram no início da competição, a torcida vai ir, vai apoiar, vai incentivar. Eles têm uma grande equipe, um grande elenco, uma comissão técnica experiente, e a gente vai fazer de tudo para ir lá e tentar fazer o nosso melhor e buscar um resultado positivo. A segunda também do Bruno. Por já ter atuado pelo Paysandu como jogador, você conhece bem o adversário e sabe o grau de dificuldade do jogo. Como está sendo a preparação da equipe especificamente para essa partida? A gente não costuma mudar muito a nossa preparação, a gente tem a nossa maneira de trabalhar. Claro que a gente trabalha também em cima do adversário, mas a gente se foca muito mais na nossa equipe, né? Nas qualidades, virtudes e também nas correções que a gente tem que fazer. Como falou, já participei do clássico, né, jogando pelo Paysandu, tive a oportunidade de jogar. E sei da força que tem, né, as duas torcidas lá no Pará, as maiores com certeza aí da Série C, e a gente vai ter muita dificuldade, tenho certeza disso, mas a nossa equipe é uma equipe experiente, jogadores experientes, a gente sabe do nosso propósito aqui no Amazonas e a gente vai trabalhar muito firme, estamos trabalhando muito firme, forte, para conseguir, né, esses feitos que quebrar tabus, né? A gente já vem há algum tempo aí quebrando alguns paradigmas e a gente espera, né, que a gente consiga ter um bom resultado lá no Pará. Agora duas da Larissa Balheiro. A primeira, professor, o senhor se aproxima dos 40 jogos à frente do Amazonas. Não é mais o time daquele início de trabalho do ano passado. Além da competição, o que notou que aumentou de dificuldade em comandar a equipe? Dificuldades elas são muitas. Se a gente for enumerar aqui, a entrevista vai ficar muito longa, mas também tem muitas coisas boas, né? A dificuldade principalmente do nível que a gente começa a elevar, né? A gente eleva o nível, a gente sobe de divisão, ano que vem a gente não sabe se a gente vai estar aqui, mas ano que vem tem Copa do Brasil, daqui a pouco enfrentamento contra clubes maiores, clubes de Série A. Esse ano aí, quem imaginou, né? Vocês que estavam aqui há mais tempo, será que em janeiro, fevereiro, março do ano passado, quando vocês estavam disputando o Amazonense, o pessoal da imprensa que estava cobrindo, será que em algum momento imaginou que o Amazonas hoje estaria, né, disputando um jogo de Série C contra um Remo, uma das equipes mais tradicionais? Será que imaginou que a gente venceria o América, um clube de um investimento de uma torcida muito grande, né? O Amazonas sendo respeitado em cenário nacional? Então, o grau de dificuldade que eu coloco hoje, respondendo a pergunta da Larissa mais especificamente, é esse, né? Enfrentar adversários mais qualificados, mas como ela mesma falou, né? São quase 40 jogos, né? E também o nosso nível de atleta, o nosso nível de grupo, né, aumentou. A gente tem, não que não tinha, né, mas cada vez mais a gente vai qualificando o nosso elenco. A outra pergunta dela também é muito em cima da questão do retrospecto contra os paraenses, né, que vai muito em contra daquilo que o Bruno já perguntou. Vamos para do João Felipe, do Jornal A Crítica. A primeira é, professor, depois de uma vitória em casa, o time vai mais tranquilo, mais confiante para esse jogo fora? Mais tranquilo, impossível. Não. Essa palavra não existe no futebol, né? Confiante a gente está sempre, independente se o resultado positivo ou não. Isso aqui é a nossa vida, a gente trabalha dia a dia, sol, chuva, calor, campo bom, campo ruim. E a gente tem que estar sempre confiante, porque a gente depende disso aqui. Se a gente não treinasse, se a gente não trabalhasse como a gente treina e trabalha, a gente teria que ir por o jogo e rezar, né? Mas não, a gente treina muito, os atletas são muito dedicados, muito aplicados, esse elenco aqui é fantástico, como eu falo, né? O mérito total das vitórias são deles pelo dia a dia de trabalho, então a gente está muito confiante, porque o nosso dia a dia nos mostra que a gente pode ter confiança de ir nos jogos e fazer grandes jogos e buscar grandes vitórias. A outra também do João Felipe, semana com reforços e retornos importantes, torcedor pode esperar mudança da equipe em relação aos jogos anteriores? Pode pintar algum nome novo, um velho conhecido? Os reforços importantes, né? Essa semana acho que Hermel, não sei se foi mais algum que não tinha sido anunciado, posso ter me esquecido aqui, mas chegaram aí alguns reforços importantes, jogadores que retornam do departamento médico, alguns que retornaram, a gente não pode acelerar o processo, é o caso do Alisson, né, que é meu titular, desde que eu cheguei aqui, ainda não vai ter condição para esse jogo, porque ficou
acho que quase 10 dias, né? Treinou só 2 dias com bola com a gente, então não precisamos acelerar o processo, temos 6 zagueiros no elenco, então o Alisson vai para o próximo jogo contra o Operário em casa, né? E sobre a escalação a gente não vai adiantar, porque a gente também não tem muita informação do Remo, mas a gente não muda muito, né? A gente tem o nosso padrão de trabalho, não sou um cara de fazer muito mistério, talvez um ou outro jogador possa estar entrando na equipe, mas o nosso padrão ele permanece. E a última, para encerrar, sobre o Remo são 2 derrotas, incluindo uma em casa. O adversário vem numa sequência negativa. O que o senhor espera do Remo para esse jogo, em relação à postura em campo? Isso é detalhe, né? A gente sabe que esse não é o Remo. A gente sabe que o Remo vai classificar entre os 8, o Remo vai brigar pelo acesso, né? Mas a gente tem que focar no nosso jogo. Acho que essas 2 derrotas dificultam para nós. A torcida, por eu já ter vivido lá, sei que a torcida ela cobra, mas ela vai cobrar depois do jogo se eles não tiverem resultado. Durante os 90 minutos, 100 minutos, a torcida vai apoiar, tenho certeza que vai em grande número, vai trazer dificuldade pra gente, né? E eles cada vez mais motivados, né? Tem um treinador experiente, um treinador que conhece a competição, já trabalhou em divisões superiores. Então a gente sabe que a dificuldade vai ser muito grande, mas a gente está preparado para esse desafio.